Bem-vindo ao Desconforto Produtivo. Cara, já tava com umas saudades. Agora 2026, né, Edu? A gente já tá o quê aqui? Um mês de férias aqui? Esqueci. Deus voltou, né? Agora Tá na hora de voltar. Esse ano aqui vai ter bastante novidades. Estava conversando com o Eduardo, que é aqui do marketing nosso aqui. Vamos fazer algumas. Vocês viram já no último episódio eu falando sobre trilhas, passei uns perrengues ali. Eu acho que é legal também trazer um pouco isso para vocês. Vai ter também, acho que a parte de comidas. Quero trazer um pouco isso para vocês também aí. Diz a minha parceira aqui, Renata Tecchio, que a comida fitness é muito gostosa. Não sei, eu gosto mais daquelas comidinhas, um bacon, uma massa, mas ela está disposta a mudar o meu conceito quanto a isso. Vamos ver o que vai dar. Então, em 2026, vai ter muitas novidades para vocês aqui, além, obviamente, com nossos participantes aqui, trazendo cada vez mais pessoas novas. E hoje, não poderia ser diferente, no primeiro episódio aqui do ano, trazer novamente o meu psicólogo, Dr. Carlos Lambiase, né, Carlos? Hoje você vai falar mal de mim? Não, hoje não, né? Hoje não, hoje nós vamos falar só bem de você. Boa noite. Boa noite, ninguém sabe, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, né? Vai saber que horas que vão assistir, né? Carlos, vamos começar. Já diretão, todo mundo já te conhece tudo, né? Então não tem que ficar muita conversa, vamos direto pro assunto. Tenho recebido bastante pessoas falando para mim no Instagram que elas têm medo de viajar sozinha, ou mesmo falam assim, eu vejo você subindo uma montanha, ou você indo para uma trilha, indo para uma cachoeira sozinho, eu não consigo, tenho medo, gostaria de preferir com um amigo, mas meu amigo não pode. O que acontece hoje com as pessoas que tem tanto esse medo de viajar sozinha, e acaba não fazendo, porque muitas vezes a agenda de um com o outro não bate, né? O meu amigo falou que esse final de semana vai trabalhar, e eu posso nesse e no outro já não pode, e vai passando a vida, né? E você não consegue fazer as coisas. André, nós somos um animal social. Então, assim, nós necessitamos de viver em cidades, né? De ter a companhia do outro. Não é só o medo, é o medo de estar sozinho. O medo, nós descobrimos lá na nossa pré-história que estar juntos era bom. É a nossa segurança, é a nossa completude. Então, esse medo de viajar sozinho, a gente pode dar o nome do amigo alfa. Tem que ter aquele cara que é mais descolado, mais despojado, que arrisca mais, que domina mais a situação. E vai dizer para mim, não é gostoso você viajar com uma pessoa mais descolada, que te leva, Sim. que te incentiva, que te proporciona a segurança? Sim e não. Vou jogar nos dois lados. Por quê? É gostoso, sim. Tenho amigos meus que é super engraçados, que é gostoso você estar viajando com eles. Porém, não é tudo que eles gostam que eu gosto. E se eu deixasse de fazer o que eu gosto, jamais faria. Porque assim, vai, sei lá, uma montanha. Eles não gostam. O negócio deles é churrasco, final de semana, dar risada, ou numa praia, ficar lá tomando cerveja. Eu já não tenho mais, isso aí não faz mais sentido para mim. Sim. Né? Então, lá em 2012, quando foi a primeira vez que eu falei, cara, não pode ser isso a vida para mim, cara. Eu gostaria que fosse, foi a hora que eu falei assim, sabe uma coisa? Eu fiz um curso de mergulho. Fui sozinho. Para fazer um curso de mergulho, tá? Bom, eu tenho uma amiga que já falei para você que eu conheci nos Lençóis Maranhenses, Sim. que tem uma agência de mergulho em São Paulo. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas se eu não tivesse feito, eu estaria até hoje no churrasco, na cerveja, e não teria aproveitado, não teria... Então, André, é que você abriu a sua mente, né? Quando a gente viaja, a gente recarrega as nossas energias, a gente faz amigos. Essa parte social, ela é ampliada. Na viagem agora, nós encontramos, poucos falavam português, e era no Brasil. E o inglês, o alemão da minha esposa, dominou a nossa viagem, porque Você estava onde mesmo? Você estava Ilha Grande. Ilha Grande. Dominamos ali a viagem do alemão, porque nós falávamos a língua e ele acabou vindo para o nosso grupo. Então, nesse caso, a gente funcionou como macho alfa, né? Aquele que conduz a viagem, aquele que administra a viagem. André, a gente tem medo, não é de viajar sozinho,
É medo do desconhecido. É o desamparo. E isso já é tratado lá na sua infância. Como você foi tratado pelo seu pai, pela sua mãe, né? E isso vai criando em você alguns traumas, que aí a hora de você estar sozinho, você sente muito forte o seu desamparo. E aí você não viaja. E aí você precisa de um amigo alfa, aquele que te acolhe, que te promove uma certa segurança por estar num lugar desconhecido. Muitas vezes não é a sua cultura, não é a sua língua. Então você tem medo, né, dessa situação. E estando juntos, sozinho, é difícil, André. Mas se você não enfrentar isso, Carlos, você não vai passar o resto da vida pensando que vai aparecer esse amigo, que não vai ter muitas vezes. Volto a te falar. Depende como foi a sua base de vínculo familiar. Como você foi criada. Bowlby, Diane Poole Heller fala muito isso, né? Neufeld, um psicólogo canadense, também fala muito do vínculo seguro, né? A gente viveu uma sociedade que foi castrada. Por quem? Por Watson, um médico americano que disse que não abrace seus filhos, não dê muito carinho para eles. Ele baniu o berço embalador da América, porque construiria homens fracos. Aí veio o Dr. Benjamin Spock, que começou a mudar. Foi o primeiro, isso foi logo no começo do século XX, que começou a mudar essa estrutura de vínculo pais e bebês. E aí veio John Bowlby, Diane Poole Heller, o Neufeld, mostrando que o vínculo seguro faz homens, eu digo homens espécie, sim, tá? Homens seguros. E aí entra o emprego, entra a sua viagem, viajar sozinho ou viajar acompanhado, tudo, André. A base é o vínculo seguro. Mas parece que você fica preso a isso, então, né? Mas você tem que ter um vínculo seguro. Tem um vídeo na internet? Du, você conseguiria viajar sozinho? Seja sincero, você é um rapaz hoje novo, certo? Tá com seus 20 e poucos anos. E se fosse para falar assim, vai pra praia, sei lá, Jericoacoara, você conseguiria ir sozinho? E o que você viria dos seus amigos em próximo a você? Só pra gente ter uma noção. Olha, na minha opinião, com o que eu aprendi como pessoa, de relacionamentos, família, o sozinho é muito complexo. Então, eu nunca tive a experiência do fazer algo sozinho. Porque eu sou o irmão mais velho, então eu sempre tive um irmão mais novo. Eu sempre tive um primo mais novo. Depois que a gente começou a ficar mais próximo, eu e você, assim, eu comecei a olhar mais deste lado. Poxa, será que eu teria a maturidade de lidar com umas viagens sozinho, de fazer algo sozinho? Sozinho é complicado. Você escutou o que ele falou? Então, sozinho, você estar sozinho, André, é difícil. Mesmo com um vínculo seguro, sozinho, a gente é fraco. Lembra aquela metáfora? Você quebra um palito, mas o feixe de palitos você já não quebra. Isso também se aplica pra gente. Sozinho é muito difícil, André. Então, um percentual muito baixo de pessoas que consegue fazer isso. É que eu vejo hoje até as mulheres estão mais fortes do que os homens. Mas é que eu tenho uma avaliação de que existem dois raciocínios para o sozinho. Existe o sozinho presença. Então, você pode estar sozinho no meio de uma multidão. Sim. Às vezes você não está conectado com as pessoas. Sim. E existe o sozinho essencial, da sua essência, né? Quando eu comecei a observar mais como você agir dentro do que você faz, eu percebi que você não se sente sozinho, porque você não está. Quando você volta, você conta a viagem, você conta a vivência. Às vezes você não dividiu com alguém naquele momento, mas você não viveu sozinho. Porque a gente escuta suas histórias e a gente fala, putz, engraçado, legal, que curioso. Eu acho que o que seria 100% sozinho seria se você tivesse vivido tudo sozinho, não tivesse dividido com ninguém, não tivesse contato com ninguém. E eu vejo que atualmente ninguém é mais assim, né? Você volta de algo assim, pô mãe, vi aquilo, lembrei daquilo. É que eu acho que também muito erro das pessoas que quando querem se arriscar para ir viajar sozinha, primeiro que ela vai no lugar errado.
né? Sim. Que nem vamos supor, uma mulher que acabou de terminar o seu casamento. Vou pra Jericoacoara, aonde só tem casais. Cara, aí quebra. Daí ela só vê aquilo ali, ela vai falar assim, não consegui aproveitar nada, só chorei, só aquilo ali. Mas você também não vai sozinho. Você compra um passeio em um grupo. Você só não conhece as pessoas, mas você não vai sozinho. Eu viajo sozinho, André, mas eu vou fazer um curso sozinho. Entendeu? Chego lá, eu tenho pessoas me aguardando. Agora sim, eu vou fazer uma viagem de turismo, eu vou para Jericoacoara. Eu vou comprar um passeio? Não, eu vou comprar passagem de avião, eu vou sozinho. Eu não vejo sentido. Porque daí, o meu desamparo, por mais perfeito que eu tenha o meu vínculo essencial, o meu vínculo seguro, eu vou me sentir desamparado. Porque o homem é um ser social, o homem é um ser urbano, ele necessita do outro. Achille Montagu tem um livro dele, que acho que é Tocar o Sentido da Pele Humana. Ele fala muito sobre o esquimó. O esquimó, a criança vive na parca, porque lá é muito frio, e você tem que ficar com o filho ali para aquecer ele com o seu corpo. E o pesquisador pergunta, mas ele não faz xixi em você? E o esquimó responde, mas o seu faz? Ele falou, não, mas nós não usamos a parca, ele não fica colado no nosso corpo. Não. E aí ele vai pesquisando, ele vê, o esquimó, ele tem uma sintonia tão grande com o bebê, que ele sabe quando o bebê quer fazer cocô e xixi, e ele não faz dentro da parca. Nós, André, nos afastamos da nossa essência, como eu te falei, do Watson, ele afastou a gente da essência. O índio não é o pai que cuida, é a tribo. Todo mundo é filho de todo mundo. Aqui não, André. Aqui a gente passa, principalmente depois que nós entramos na era industrial, as crianças foram sendo cada vez mais afastadas da nossa essência, do contato. E se eu não tenho o contato, André, eu tenho um vínculo inseguro. Eu não viajo sozinho, muitas vezes eu não saio sozinho, eu fico recluso. Então, mas daí entra até num caso, que daí eu vi aqui, estava até numa pauta aqui para me falar contigo, 34,8% das pessoas de hoje, que é da geração Z, né, que é da idade do Dudu, tem problemas com solidão e isolamento. Por quê? E daí entra por causa também até das redes sociais, que falam, né, que hoje... Contato. Então, muitas pessoas próximas de mim que um pouco mais novas, né, que fizeram esse remédio na pandemia, eles não conseguem fazer uma apresentação assim para duas pessoas. Então, mas até para você ver, tem outro estudo que eu vi, que daí fala que hoje uma pessoa fica 13 horas mais ou menos nas redes sociais. Volto a dizer para você, André, somos um ser urbano. André, quando o cachorro nasce, um mamífero nasce, a gente escutava muito da nossa mãe dizendo, por que ela está lambendo o filhote? Porque ela está limpando ele. Não, ela está estimulando a pele dele. A pele é o nosso maior órgão sensorial. Então, o ser humano, ele morre quando não é tocado. Já falamos isso no primeiro podcast. A gente, quando não é tocado, morre. Tá? Então, assim, nós temos que ser tocados o tempo todo. Eu estou tocando você, André, quando eu olho nos seus olhos. Quando você não tem um vínculo seguro, você não encara o outro, você desvia rápido o olhar, você não tem esse enfrentamento. Hoje nós estamos na internet, a pandemia foi uma desgraça para o ser humano, porque ele nos afastou do outro, né? E isso nós vamos colher ao longo de 20, 30 anos, para que a coisa ela se alicerce como algo nocivo para a nossa sociedade. Então, hoje nós ficamos muito tempo na internet. Na internet você é quem você quiser ser. Só que você não tem contato com o outro. Você não está olhando. Mas como mudar isso? É isso que estamos trabalhando agora aqui. Como mudar isso? Nós temos que ter esse contato físico. Tá? Esse olhar, esse estar junto, olha, o Du falou um negócio muito legal. Mas não calha daquilo que eu acabei de falar. Você tem um compromisso no final de semana, não pode. Eu vou falar com o Eduardo também não pode. Cada um se isolou. Se você não sai e vai conhecer novas pessoas,
você fica preso, Eu falei isolado. agora há pouco, nós entramos da era industrial e o que aconteceu? Muitos levavam seus filhos para trabalhar junto. Então não tratavam eles como criança, né? E isso foi nos causando problemas, tá? Mas aí veio um pesquisador, Watson, um behaviorista, e dizia que não existia inconsciente, só existia comportamento. Aí veio Bowlby, Dr. Spock e Diane Poole Heller, Neufeld, e foi mudando isso. André, nós necessitamos do outro. O índio não tem problema de depressão, de estresse, de ansiedade e de burnout. Por quê? Porque todo mundo cuida de todo mundo. Nós nos afastamos do quê? Da nossa essência, do ser humano. Nós precisamos viver um com o outro. E o que a internet está fazendo? Ela está nos distanciando, afastando cada vez mais um do outro. E você fica vivendo a vida da outra pessoa através de uma tela. Sim, sem o contato, sem essa presença, né? Você não olha mais nos olhos, André. Hoje eu falo muito do atendimento online. É frio, André, porque Lógico você não tem o outro com você. 30% do que você fala é a palavra, 70% é a sua expressão corporal. Então na internet você não tem isso. Nós necessitamos dessa troca, de estar presente, André. Até para você ter uma noção, Carlos, eu puxei um dado aqui, não sei se você sabe, mas clínicas de psicologia, essas coisas assim na sua área, em 2019 tinha registrado 703. 2025, 12.378. Hoje é o maior número de profissionais no mundo de psicologia é o Brasil. Em 2010 a professora dizia assim pra gente, né? Professora Jurema, me lembro dela, eles são muito presentes na minha memória. A nossa profissão é a profissão do futuro. Então assim, estava começando mesmo a ter força a internet. Hoje a internet, ela não parou de crescer. Todo dia tem uma coisa nova, né? A inteligência artificial, André, ela está devastando as pessoas. Por quê? Já falamos no podcast do professor Delmar. Porque as pessoas estão buscando terapia com a inteligência artificial. É só um algoritmo, André. Ele entende o que você quer. Você quer que ele não vai bater, entenda. não vai confrontar você, né? Ele não vai te desafiar, ele não vai ter empatia com você. E já ouvimos aí vários casos de suicídio que a própria inteligência artificial diz para a pessoa se matar. Se vocês procurarem, vocês vão ver isso. Então assim, a minha manda pra trilha. Você acha que está na hora de você ir pra trilha? Veja o quanto nós estamos nos afastando cada vez mais da nossa essência, né? Do ser humano, de ter o contato com o outro. Olha, você comentou com o Du comentou, né? Olha, o André, você nunca está sozinho. Por quê? Porque você sai e você volta e nos conta a história. André, a diferença entre realidade e imaginação é muito pequena. Porque quando você conta, você revive. Quando você revive, você produz, vamos chutar um número que eu não pesquisei, mas 85% da descarga hormonal de viver ou de contar, contando você tem 85% dessa energia de novo fluindo no seu corpo. Então é muito pouco para não ser realidade. Então você vive, o seu corpo vive tudo aquilo de novo. E contar, André, é tão prazeroso quanto você viver. Então você não está sozinho. Né? Você pode estar sozinho naquele momento, naquela foto bonita que você fez do lado do carro, na montanha, vendo o nascer do sol. Mas quando você traz isso, você está dividindo a sua sensação, o seu sentimento com todo mundo. Uma coisa boa da internet é isso que nós estamos fazendo. André, eu sozinho posso contar para você e para o Eduardo. Mas quantos nós não atingimos pela mídia? Nossa. Então, por isso que muitas pessoas acabam se conectando comigo devido a isso, devido à mídia. Então, a gente, o alcance é muito grande, mas a gente é frio, a gente não pode ficar só nisso. Aí você, puxa, mas o André teve em tal lugar, foi tão gostoso, vamos lá para ver. É você usar da experiência do outro. E quando estiver lá, ele não vai estar sozinho. Puta, o André esteve aqui. Será que ele está sentindo a mesma coisa que eu? Será que ele viu o mesmo que eu estou vendo?
Então, o engraçado é que sim, eu consegui impactar pessoas que até relataram para mim depois, mandaram até uma carta, escreveram para mim, falando que sim, poxa, depois que você falou tudo isso, começou a trazer isso na minha vida, eu era uma pessoa depressiva e comecei a ir para trilha e comecei a conhecer pessoas. É isso que eu quero tentar. Como a gente fazer isso? A pessoa que está passando nesse momento. Vamos supor, André é seu paciente que está com esse problema. Carlos, eu não consigo sair sozinho. Como vamos fazer isso, né? Que o intuito é tentar ajudar. Para a gente estar, André, é a zona de conforto. Então, assim, você tem que fazer a trilha. Puta vida, eu vou fazer a trilha. O nosso maior inimigo é a gente mesmo, André. Sim, a mente. E aí você fica criando obstáculos. Você tem que sair da sua zona de conforto. O pior lugar que a gente tem para estar é a zona de conforto. Você tem que se desafiar o tempo todo. E ninguém está assim, disposto, a palavra certa. A se enfrentar. Mas você tem que fazer. Se o médico chegar para você e falar assim, André, fiz um exame em você e você vai morrer daqui 15 dias. Ou você vai ter que fazer caminhada, você vai ter que ir para a trilha, você vai ter que se desafiar. Você morre ou você vai? Você vai, óbvio. Então, é exatamente isso, a pessoa que está deprimida. A depressão, André, ela não é uma coisa negativa. Ela nasceu para ser uma coisa positiva, para tirar da sua zona de conforto, para que você se movimente. André, o mundo só cresceu nas grandes guerras e nas grandes dificuldades. A depressão é uma grande dificuldade. É para te tirar da zona de conforto. Então, quando você se dispõe a sair dali, você conhece gente, você expande a sua mente. Como diz Einstein, a mente aberta ao conhecimento jamais retorna ao tamanho normal. Mas tem um segredinho aí que as pessoas não fazem. É o estar presente, né? Aquela sua foto na montanha, você estava presente. Você estava presente de corpo e de alma, André. Você estava vivendo, você estava ouvindo, você estava sentindo tudo aquilo. Não adianta eu estar num lugar, como o Eduardo falou, eu posso estar sozinho na multidão, porque você está fechado. Você tem que estar presente. Você tem que sentir, você tem que ouvir. Você tem que se desafiar a todo momento, né? O tempo todo, André. Inclusive até nessa última trilha que eu fiz agora, né? Que eu postei aqui no canal. No início eu falo, né? Pessoal, vocês estão vendo agora aqui. É lindo, é maravilhoso. Passarinho, agora o ambiente aqui gostoso. Tirando foto, curtindo, vocês vão ver na hora que eu estiver subindo isso aqui. Você chegou a ver, né, Vocês até tiraram do corte um que eu xingava. Eu xinguei, cara. Falei assim, se não fosse pra vocês, vai cagar. Não queria nem mais isso aqui, cara. Olha. Falei assim, obviamente, tá falando assim, tá cansado. 36 graus, subida, não parava. Tô cansado, não quero, mas a mente fica ali. Entra na van aí e vai embora. Sair da zona de conforto. Olha, eu tive agora em Ilha Grande, a minha filha levou a gente para um passeio. Antes eu passei no presídio e digo para vocês, vão. Porque é fantástico ver o presídio da Ilha Grande, conhecer a história, tá? E ver tudo aquilo. Aí saímos daquela praia, ela falou, não, agora nós vamos numa praia melhor. Eu falei, meu Deus, melhor que essa? Então ela vai me levar para o Caribe, brincando. Meu amigo, ela nos levou para o Caribe. Mas antes de chegar, André, descemos da praia, ela falou, agora nós vamos caminhar um pouquinho, André, 50 minutos. Olha para o meu corpinho, gente. Você já imaginou eu caminhando 50 minutos? Ou eu estava subindo, ou eu estava descendo, André. Como ficava sua mente naquele momento? Vamos voltar para trás. Não, está na metade. Eu falei, bom, metade. Vou ter que voltar metade para não ver, ou eu metade para ver. Então vamos caminhar mais metade. 50 minutos. Meu amigo, quando você está chegando, a gente brincava. Eu falei, não, essa praia é de maisena. De maisena, porque a areia era tão fininha que você parecia que pisava na maisena. Depois, me lembra que eu vou dar uma foto da praia para colocar. Mar do Caribe, André. O mar começava verde claro, ia escurecendo, verde escuro, azul lá no fundo. Exatamente. Aí, quando eu parei ali e eu olhei, aí você está cheio de hormônios, de felicidade, que você não imagina que você tem que voltar mais 50 minutos. Mas aquilo ali, gente, é um prazer absurdo.
Aí Então, se você tivesse voltado na metade do caminho, imagine. Eu nunca ia ver aquilo. Nunca ia vivenciar isso. Vontade de voltar, eu tive o tempo todo. A minha mente ficava o tempo todo pra mim. O que você está fazendo aqui? Pô, você não devia ter ficado no barco. Ficar lá sentadinho, gostoso. Cara, mas quando eu sentei, olha, uma coisa que eu não faço, eu sentei na areia, eu cavei um buraco na areia e sentei. Pra quê? Gente, ela falou, vamos na praia? Eu falei, não, agora, da água? Eu falei, não, agora não. Deixa aí um pouco aqui que eu preciso ver tudo isso. Gente, vivenciar, né? Vivenciar, estar presente. Eu falei para ele, eu preciso estar presente, gente. Eu preciso imprimir isso na minha memória, porque quando eu não estiver aqui, eu vou ter horas de prazer lembrando desse lugar. É maravilhoso. E é isso que as pessoas não fazem, André. Eles não estão presentes. Eles não param, não sentam, não põem o pé no chão. Como é que eu estou sentado? Se posiciona, olhar, se sente e olha para o sentiu todos os sentidos, né? Olha para os seus lados, cheiro, sente o seu corpo e aí você começa. Que cheiro tem aqui? O cheiro, ele é extremamente emocional, né? Você sente o cheiro, ouça o barulho. Gente, sinta a sua pele. O que você está sentindo ali? Olha a sua volta. Gente, é isso que as pessoas não fazem. Hoje é tudo muito rápido. Vamos tirar uma foto, vamos postar no Instagram e vamos embora para lá, já vamos aqui. Não, olha tudo aquilo. Entrei na água, André, com a maior calma, sentindo a água. Eu pus a água na boca, né? Porque eu estava com a água no meu peito e eu via meu pé. Eu falei, eu preciso guardar isso. Eu preciso registrar, imprimir isso na minha memória para levar para casa. Porque eu não vou viver a minha vida aqui. E eu preciso ter esse prazer de estar nesse lugar. Tem algumas vivências que a gente faz que eu te levo para um lugar seguro. Mentalmente. Volte lá. E eu preciso ter essa memória. O dia que eu for fazer a minha autoavaliação, eu preciso ir para um lugar. Gente, se existe uma imagem do paraíso, é um lugar daquele. Mas as pessoas vivem aceleradas. Volto lá. É a depressão, é a ansiedade, é o burnout, é as crises de pânico, André. Porque as pessoas não estão presentes. E como seria para uma pessoa que está agora nesse momento ali, que não consegue, a cabeça dela não vai deixar? Tem algumas práticas, sei lá, de manhã, meditar, respirar, alguma das coisas assim que a pessoa comece a se acalmar e se dê uma certa oportunidade para ir em frente, ou você acha que é muito difícil quem está passando por isso? Então, o homem é um ser imediatista. A gente quer tomar uma pílula, quer tomar um comprimido e resolver os problemas. Ninguém quer fazer o caminho. O problema não é estar lá, é chegar lá. Então a gente não quer chegar lá, a gente quer estar lá. E quer um comprimido, né? Que é algo que resolva todos os meus problemas. E é isso o problema que acontece hoje com as pessoas que têm ansiedade, depressão, burnout. Ele não quer fazer a jornada. Nós precisamos. André, você mergulha. 30 dias sem comer, 7 dias sem beber, e quanto tempo sem respirar? Então, um mergulhador, temos recordes aí, parece que eu escutei alguma coisa de 12 minutos. Mas o cara treinou a vida inteira para aquilo. Nós, se eu ficar 1 minuto e meio, cara, é um recorde para mim. Já se estoura, né? Você percebe o quanto a respiração é importante? Você vê um filme, o cara tá apaixonado pela mocinha, ou tá com ódio do bandido, é tudo respiração, André. Você se preocupa com a sua respiração? Você para e respira. Quem manda não é o cérebro, é o coração, é um sistema cardiorrespiratório. Então você tem que fazer esse grounding, você tem que trazer a sua atenção para o seu corpo, olhar para o seu continente, respirar da maneira certa e acalmar o seu coração. André, eu fiz na ilha e fiz com o alemão. Eu falei, vem cá, põe a mão na árvore, respire, fique um pouco aqui. E tem pesquisas que mostram que quando a energia da árvore, o seu pé no chão, vai diminuir a sua pulsação, vai acalmar o seu coração. Ele virou para mim e falou em inglês para o meu filho, meu Deus, eu estou me sentindo extremamente calmo. Parece que eu pertenço a esse lugar. Porque as pessoas não estão acostumadas a parar. A gente está muito acelerado. O homem não para, André. Precisa ter e não ser, né? Não, precisa ser, não ter. Então, é que assim, a mentalidade deles hoje estão
ter e não ser. E o correto é isso. É ser e não ter. E aí as pessoas estão vivendo isso todo dia. É um carro novo, é um celular melhor, é uma casa. Gente... E tudo quando você tem aquele momento, né? Precisa de um carro, comprou. Já o carro já não faz dura mais... pouco, porque é ser. E quando você para e traz a atenção para o seu corpo, para a sua respiração, para a sua essência, já diz lá, né? Isso é um templo. Trata ele como um templo. E não é, e é alimentação, é tudo. Você come o açúcar, ele acelera o seu metabolismo, né? Cuida um pouco mais de você, sabe? Você é o seu maior patrimônio, André. E hoje eu volto a dizer uma outra coisa que eu não dizia tanto lá atrás. E hoje eu digo com muito mais veracidade, né? Aprenda a cuidar de quem está ao seu lado. Porque é o seu estado de espírito que contamina o outro, né? Os neurônios e espelhos estão muito em foco hoje, né? Como você cuida dos seus filhos? Quem você quer que eles sejam no futuro? Se você é ansioso, você vai criar filhos inseguros e ansiosos e não vão viajar sozinhos, tá? Podemos dizer que estamos numa geração de pessoas fracas. Tem algo assim que eu não lembro qual, mas tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis, né? É isso? Tempos fáceis fazem homens fracos. Sim, mas então, como eu disse, será que nesse momento homens fracos? O mundo só evoluiu nas grandes dificuldades e nas grandes guerras. Mas não é assim. Nós precisamos do outro, André, mas um outro mentalmente equilibrado, né? Olha, tem uma frase que dizia assim: deixe a criança chorar, fortalece o pulmão. A única forma que a criança tem para se comunicar é o choro. E se você medir em decibéis, é ensurdecedor, tá? Porque é um instrumento que ele tem para ter as suas necessidades atendidas. E o Watson disse, né? Deixe ele chorar, vai fazer homens fortes. Pelo contrário, fez homens fracos. Fez uma geração de gente mentalmente atrapalhada. Nós temos que acolher, André. André, se o mundo tem um sentido, o sentido é amar. A gente tem que amar. A gente tem que passar esse amor para frente. E principalmente para as crianças. A criança é um ser 100% vulnerável. Ela depende do outro. Então, quando assim, você tem um cachorro e ele vai lá e rasga o seu saco de lixo, você põe ele no quintal de castigo. 20 minutos ele perdeu o contato com você. E ele é um animal irracional. Você já pensou o seu filho? E muita gente que está nos vendo já mandou o filho para o cantinho do pensamento. Ele rompeu um vínculo com aquela criança. Então, gente, não é isso. Acolha. Então, Carlos, mas é que eu estou tentando algo assim que assim, a nossa geração consegue enxergar isso. Mas essa geração nova, da idade do Eduardo, é poucas pessoas que estão enxergando isso. Porque a gente se afastou das nossas origens. Mas como consertar isso? É o que eu estou fazendo. Dia 28 eu vou dar uma palestra para 300 cuidadores. Para quê? Para trazer isso de volta, André. Eu, falando com você, eu só ensino o André. Você me deu a oportunidade de vir para o seu podcast. Quantas pessoas nós não vamos atingir? A diretora de educação me permitiu me dar a palestra para 300 pessoas. Quantas pessoas essas 300 vão atingir? Que elas trabalhem no mínimo com 10 crianças. São 3.000 pessoas que vão ser de uma próxima geração, que vão ter os seus vínculos tratados de uma maneira um pouco mais correta. Não tinha até, não sei se como ficou essa lei aí, você pode falar melhor, que era até obrigado hoje em dia ter psicólogo na empresa? Na empresa é a NR1, né? O adoecimento mental, né? O adoecimento psicológico. Ela entra agora, né, com muita força no mês de maio, né? Mas as empresas, como no Brasil tudo é para depois, eles não estão acreditando ainda. Mas o governo está contando com isso, porque o governo quer arrecadação e ele vai multar essas empresas. Mas assim, não vejo um malefício nisso, porque assim, de forma nunca alguma. Nunca teve. Sempre foi no geral, né? Todo mundo fala
que patrão, que esfola o funcionário e tudo mais. Não é meu caso, e todos os meus funcionários têm muitos anos comigo, né? Então, nossa população adoeceu. Tá, nossa população, ela está doente, André. Doente de todas as formas, no trabalho, fora do trabalho. E aí o governo cria uma lei que você é obrigado a olhar para o adoecimento psicossocial. Precisou ser uma lei. Por quê? Porque ninguém estava cuidando do adoecimento no trabalho. Né? E essa lei entra hoje com muita força a partir de maio para que a gente cuide do seu colaborador. Né? Por quê? Porque isso está levando o sistema de saúde à sobrecarga. O afastamento por doença mental no Brasil é um dos maiores do mundo, André. Bom, inclusive eu tive uma funcionária que você se recorda que ela se afastou por burnout, né? Por burnout. Né? Mas assim, o seu trabalho é tão estressante? Não, porque no entanto que, poxa, vou até descobrir algo esse final de semana aqui, né? Que as amigas saíram junto, levou a mãe para passear junto. E falaram que a mãe é totalmente tóxica. Não, nossa, é isso, é aquilo. Então você já entende que não é o local do trabalho. Está começando lá na casa. Então, é o que nós falamos no começo, né? É o vínculo seguro. Como eu tinha dito, tem um vídeo na internet de Bandura, um pesquisador americano, e ele fala sobre a mãe de pano e a mãe de arame. Muitos psicólogos formados na pandemia não conhecem isso, André. Mas se você não conhece a mãe de pano e a mãe de arame, você não sabe como o ser humano funciona. Por quê? Porque quando você tem um vínculo seguro, você viaja sozinho, você ousa a explorar, a ir mais longe, sem o auxílio da sua base emocional. Então, quanto mais seguro for o seu vínculo, mais você arrisca a explorar o mundo. Entendi. Então assistam Mãe de Pano, Mãe de Arame. Mas aí tem algumas outras coisas, né? E eu comentei ainda estudando que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Né? Isso Gente, é fato. É uma loucura. E mais eu procuro aí aparece outro, e nunca tem fim o conhecimento, né? E aí eu fui numa escola dar uma palestra e o menino que não podia chorar, um vídeo que eles me passaram. E é outra indicação que eu dou para vocês, tá? O menino que não podia chorar, tá no YouTube. Porque a nossa geração, André, ela impede que o homem chore. O homem não chora. Eu faço exames admissional e uma das perguntas você tem chorado mais do que o de costume? E eles riem. Como se aquilo fosse ótimo, né? Eu não choro. Tenho pena de você, eu falo. E eles me olham assim como se olhasse para um ser de outro planeta. Chorar faz bem, André. Nossa, faz. Homem chora. Lava você a alma, tem né? que pôr isso para fora, né? Mas nós estamos numa cultura, André, que você não pode mostrar sua dor. E homem não pode chorar. Nós precisamos chorar. Então, vejam o menino que engoliu o choro. Né? E ali é um videozinho simples, mas bem didático. Né? Então chore, demonstre emoção. Diga, errei. Você pode me perdoar? Eu estava assim ou assado. Isso é bem difícil, né? Pessoal, hoje em dia, para pedir perdão é raridade. Mas, André do céu, a gente vive em coletividade. A gente tem. Mas tem um ego, tem um orgulho. Então, vaidade. Eclesiastes 12. Vaidade, vaidade, vaidade. O homem é pura vaidade. Nós temos que quebrar esse padrão. Nós evoluímos, André. Nós saímos do chão. Nós não temos mais tração animal. Nós evoluímos. Nós precisamos evoluir também interiormente. Você fala para uma pessoa, você faz terapia? Eu não. Eu Tem sou vergonha, homem. né? Você faz terapia, André. Você nunca teve vergonha nem medo de falar que você fazia terapia. Inclusive, a gente tá tirando foto do café, né? Então, eu lembro que você sentava, vou tirar uma foto. E eu te perguntei, né? André, você vai tirar uma foto? Vou, eu preciso mostrar para as pessoas que eu faço terapia. É normal, cara. Qual que é o problema? É tão gostoso, cara. É normal para pessoas esclarecidas. Tem pessoas tão que gostoso. não pode mostrar dor, né? Não pode mostrar que eu sou frágil. Inclusive amanhã, né? Mas você não é frágil, você é humano. Então a gente precisa, sabe, dividir isso. Porque muitas vezes, André, aqui o nosso vídeo você influencia
um monte de gente que estava lá em cima do muro, com medo de fazer terapia. E, gente, faça terapia, porque o que cura não é o remédio, é a terapia. Por quê? O remédio vai te ajudar muito, ele é essencial. Lógico, online, que a gente falou, não é aquele melhor formato, mas para quem tem aquele receio, né, de chegar até um psicólogo, porque ainda deve ter... É o contato. É aquela pessoa, né, eu não sou louco. Né? Viu? Ó, não sou louco, é uma coisa do psicólogo. senso comum, né? Vai no psicólogo? Eu não sou louco. O psicólogo não trata de louco. Quem trata de louco é o psiquiatra. E no psiquiatra eles vão, porque dá um remédio. Entendeu? É o imediatismo. E o psicólogo, ele vai conversar com você, ele vai te trazer o conteúdo reprimido e nós vamos juntos elaborar isso. Então o bicho-papão não vai ficar tão grande. Você vai perder o medo de olhar para a sua dor, André, e de mostrar que você sofre. Porque o sofrimento, a dor, isso foi num curso sobre dor na Universidade Federal, a dor quando é compartilhada, ela é menor. E quer a prova disso? As doulas. Quando a mulher tem as dores de parto, ela divide com a doula o toque, né? A pessoa está ali à sua disposição, dividindo com você aquele momento, ele diminui em 50% a sua dor. Então, volto lá, somos um animal social. A gente necessita... E engraçado, né, Carlos, a gente voltando até um pouquinho nesse ponto aí de precisar de um psicólogo. E não é um ponto, porque eu tô contigo muitos anos, né? Fiz uma parte, parei, depois voltei, agora que estamos aí praticamente 2 anos direto aí. E cada hora é uma coisa. Não tem como falar assim, poxa, 2024, tava com um problema financeiro. Chegava a conversar contigo, tudo, você falou, cara, vai passar, tudo. Aquilo passou, mas já veio outros problemas. Sim. Então é uma coisa contínua, né? Para se tratar. É dinâmica, né? Tem que ser. Você está vivo, a vida não para, né? Então... Ela é dinâmica, ela é extremamente rápida, André. Eu falo que assim, todo dia eu sento para fazer o psicossocial e todo dia você põe a data. Gente, acelera o tempo. Ele passa com uma velocidade absurda, porque todo dia você está olhando para um dia menos. Um dia menos, um dia menos. E não é um dia a mais, é um dia a menos, gente. Porque estamos numa fila que a gente não sabe está numa fila e vai chegar lá mais rápido ou mais lento. Né? Mas então quando você olha para os números, né, ela fica muito rápida. Mas então a gente tem que tratar, porque não é quantidade, André, é qualidade de vida. Pergunta besta agora. Como você não consegue, não é que não consegue, mas você passa o dia inteiro escutando lamentações. Como não absorver uma coisa dessa? Então, a faculdade trabalha o tempo todo com isso, né? Não pega o que é do outro, né? E eu não sou psicanalista, eu trabalho com comportamento, André. Na psicanálise ele diz assim para você, né? Faz cara de paisagem. Como assim? Não, você não pega o que é do outro, você não sente. Bom, então eu converso com o espelho. Né? eu com certeza, você vai me ver chorar, você já me viu chorar, me sensibilizar, mas nunca vou te deixar desamparado. E se a pessoa do outro lado não tem essa empatia de ver você na sua dor, ele não é um terapeuta. Ele não precisa deitar e rolar com você chorando e ir embora acabado. Mas sai os dois chorando, vai pro boteco. Porque tem. Eu lembro bem de uma situação, de uma terapia de casal, e o marido trouxe a esposa para mim e falou: eu saí de uma psicóloga, não deu certo. E eu perguntei: mas por que não deu certo? Porque ela quase me bateu junto com a minha esposa. E depois nós ficamos sabendo que ela também havia tido um problema conjugal. Então, ela estava pondo o que era dela na terapia. Então isso a gente não faz, André. Eu não posso pôr para você o que é meu. Mas não quer dizer que eu não possa me sensibilizar com aquilo que você está me tratando. Me trazendo. Né? Então, a gente aquilo não te pertence, né? A gente tem os limites. Naquele momento você está ali para ela, mas limpa, vai entrar outra pessoa com outro problema, limpa e vai para o outro. E continua o dia todo. Tem dias que eu chego em casa destruído, com certeza, mas tomo um banho e estou pronto para o outro dia. Eu não levo para casa a sua dor, mas eu te ouço, eu te acolho, eu tento mostrar para você que toda corda tem uma ponta. Essa é uma frase que você escuta muito. Sim. Toda corda tem uma ponta.
nem a felicidade e nem a tristeza vai durar para sempre, André. É só você ter a capacidade de passar por aquele momento. Tudo na vida passa, meu amigo. Nós só precisamos ter esse acolhimento para que ele passe. Ter força, ter a empatia, ter o acolhimento para nos reforçarmos, para esperar aquele momento, para lutar, para ter o conhecimento, e aquele momento vai passar. Então vamos até entrar num assunto que você vai fazer uma vivência, né? Algo assim que Vou fazer um retiro. Um retiro? Explica um pouco. Então, nos dias 13, 14 e 15, saindo no 16 pela manhã, nós vamos fazer um retiro. Lembrando que é 2026, porque vai saber quando a pessoa daqui 2 anos está vendo esse vídeo aqui, né? De 2026. Eu fiz uma vivência dessa 7 de setembro de 2022. E agora vou fazer outra. A oportunidade apareceu, nós vamos fazer outra. Da terapia, André, você fica 50 minutos. Então, assim, sobra muita coisa. E cada vez que você vem, eu uso uma ferramenta diferente e são só 50 minutos. Uhum. A vivência vai ter a teoria e vai ter a prática. Então nós vamos ressignificar muitos traumas, muita coisa que te impede de crescer, de ousar, de viajar sozinho. Tá? Vamos tratar o seu medo. Isso é interessante. É isso que eu queria chegar desde o início. Como tratar o medo. Então numa coisa dessa... Eu vou citar um exemplo de Erickson, o pai da hipnose moderna. Erickson teve uma paciente que tinha medo de avião, mas ela era uma autoexecutiva. Ela precisava viajar para a empresa. E ela procura Erickson para tirar o medo. Erickson coloca ela em transe e diz para ela: coloque todo o seu medo de avião naquela cadeira. E aí tem todo um procedimento, ela deixa todo o medo ali, vai, viaja e volta com o marido, que ficou louco, porque ela viajou de avião. E ela chega no consultório de Erickson, fala: por favor, sentem-se, E a mulher senta e ele fala para o marido dela: sente-se naquela poltrona verde, onde ela tinha colocado o medo. Ela dá um pulo da cadeira e fala: não! Naquela cadeira não. Ele se assusta, Erickson tinha todo um problema de locomoção, ele teve meningite na infância, E ele fala: mas por que não? Já sabendo da resposta, mas estava provocando ela. Porque naquela cadeira está o meu medo. Então, isso é clássico, está aí nos livros, Então, assim, nós temos, eu brinco, nós temos um baú enorme. E ele está cheio de ferramentas. Por quê? O que serve para você não serve para o Eduardo. Por isso que o psicólogo, a gente estuda o tempo todo, André. Eu tenho mais de 5 formações e ainda estou fazendo. E ontem eu decidi que eu vou fazer um doutorado. Nossa Senhora. Por quê? Porque... E depois falam que nunca é tarde para começar, Não é, André. A gente vai 40 anos, você está velho para isso. Está nada. Você falou para mim que a psicologia você fez com 50 anos, é isso? Com 45. 45? 45. Então, nunca é tarde, André. Nunca é tarde. E como eu te disse no começo, quanto mais eu sei, eu vejo que quanto mais sei, mais sei que não sei, Porque aparece um outro teórico. Olha, isso foi muito forte agora, e essa decisão também, porque eu peguei a minha palestra de 2010, quando eu dei um curso na prefeitura para 200 pessoas. E aí eu fui buscar o meu curso, o meu PowerPoint, e comecei a pôr o que estava há 10 anos atrás no conhecimento que eu tenho hoje. Então eu olhei para a estrada e imaginei assim, quanto eu andei nessa estrada, André, quanto o meu conhecimento foi melhorado no sentido da construção e no rompimento de vínculo em 10 anos. Então hoje o curso ele está mais recheado, ele está mais robusto, ele está mais embasado em muitos teóricos agora do nosso tempo, E eu me baseei em Bowlby lá da década de 40 a 50. Me baseei em Bandura, década de 50. E hoje eu estou falando para você de Neufeld,
psicólogo canadense do século XXI, né? Diane Pull-Heller, do século XXI, mas que pegou essas bases, né? Estou falando para você de Gabor Maté, do século XXI. Então, gente, o quanto é muito dinâmico o conhecimento, ele não para nunca, André. Até porque também são tempos novos, tem que saber trabalhar para os tempos novos, né? Que a gente fala, tempo antes de pandemia e pós-pandemia. Então, nós evoluímos de todos os jeitos, né, André? Lembra? A gente só evolui nas grandes crises. A pandemia, ela causou um prejuízo muito grande, mas na medicina foi um boom de conhecimentos absurdos. Então, temos que estar em movimento o tempo todo, buscando conhecimento. Conhecimento não acaba nunca, André. E ele só melhora o ser humano, sabe? Então, eu decidi, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Por quê? Porque o conhecimento é um prazer absurdo. É bom estudar, é bom. Não é o dinheiro, André. Eu sei, sabe? Eu gosto Como também. você mesmo falou, faço terapia com você há tantos anos, você me ajudou. André, é fazer o bem. É você contribuir para que o outro cresça, sabe? Não existe prazer maior em você chegar, escutar gritar no seu nome no supermercado, e você olhar assim para trás e a pessoa acenando, lembra de mim, você ajudou meu pai, nossa, o meu pai hoje está bem. André, prazeroso, bem, né? É um prazer imensurável. É que assim, tem aquela... A pessoa, ela gasta R$500, R$1.000 no boteco para fugir da realidade, mas ela não quer pagar isso para poder enfrentar a realidade, né? E aí ela não imagina o quanto tempo e o quanto a gente passou, né, sem a companhia da nossa família, das pessoas que a gente ama, que a gente dispensou um dinheiro enorme para pagar aquele curso, para poder te atender, né, ali no consultório e saber o que dizer para você. Né? Isso é o caso da vivência. Tá? São Isso, 3 volte dias. ela 3 dias. Como vai ser essa vivência? Conte um pouco. Você pode falar? Ou não... Então, alguns trechos, alguma coisa? Porque também a pessoa chega assim, tá, uma vivência. Vou lá, vou ficar 3 dias só escutando. Você consegue dar algumas... Então, você vai viver. É por isso que é uma vivência. Você vai experienciar. Dá uma palhinha para a turma aí. Necessidade. A gente vai trabalhar muito, né, com a terapia das máscaras de Gabor Maté, vai trabalhar os vínculos de Diane Pull-Heller, vamos trabalhar muito, né, desse contato físico do Ashler Montagu, do Winnicott, o holding do Winnicott, né? Vamos trabalhar meditação, constelação, tem de tudo, André. Tem 3 de dias. tudo, 3 dias. E no 4º dia você vai dividir a sua experiência. Tá? É assim, uma oportunidade única. A gente fez em poucas vagas também. São poucas vagas porque o local é pequeno. Em 2022 eu tinha 60 pessoas. Eu não consigo acolher mais de 30 pessoas, porque assim, é um conhecimento que é meu. Então, eu precisaria ter 3 psicólogos, um para cada 10 pessoas, e eu não tenho isso. Então, mais de 30 pessoas a gente vai se perder. Então são 30 pessoas as quais vão ser bem atendidas. Eu vou estar presente o tempo todo para qualquer situação de desconforto. Vamos trabalhar muito com trauma, com limitações que as pessoas não conseguem ultrapassar um certo objetivo. Nós vamos mostrar para ela que ela pode tudo. Ela só precisa conhecer ela mesma. Você está colocando um espelho na frente dela. É de volta ao lar, André. É trabalhar a sua criança interior, o seu medo, o seu trauma, sabe, a sua limitação. Você quer voar? Venha para a nossa vivência. Venha se dar a oportunidade de se conhecer. Quem é você? Não é? Você não vai sair de lá sabendo quem é você, porque isso é o maior mistério da nossa vida. Não tem como. Mas você vai sair de lá conhecendo bem mais de você. É como o propósito, né? Qual o propósito da sua vida? Pô, isso aí é um caçamba na costa de todo mundo, cara. A vida toda a gente passa correndo. Nossa, pô, é difícil de você falar o propósito. E lá a gente vai trabalhar. Qual o seu propósito, Eduardo?
Ganhar dinheiro. O meu propósito é dar o meu melhor enquanto eu só posso dar isso. Acho que eu tento muito dar o meu melhor em tudo, qualquer coisa. Mas o que é o seu melhor, Eduardo? Seu Porque objetivo. muitas vezes o seu melhor não é o melhor para ele. E aí você se frustra porque não foi o seu melhor. Porque você não está bem com você. Na vivência, você vai aprender que você tem que estar bem com você. E aí sim, você vai dar o seu melhor. E o outro vai entender que o seu melhor é aquilo. Pode não ser melhor para mim, mas você me deu o seu melhor. E você vai entender que você é aquilo. Porque a gente abre muito mão da gente para agradar o outro. Você Nossa, abre... isso é muito coisa. Ninguém consegue falar não. Não. Eu aprendi a falar não. Cara, mas é verdade. Ah, viu, vamos em tal lugar? Não. A pessoa, então, aqui hoje eu tenho um compromisso, vai tentando formar um puta de coisa. E era só falar assim, olha, não quero. Isso é muito legal de você falar. Há 2 anos eu fui convidado por uma diretora para fazer uma vivência com professores de EMEI. Só que o espaço dela era pequeno e ela pediu uma escola emprestada, que tinha um anfiteatro, telão, tinha o ambiente que eu precisava. E aí, chegando lá, a diretora ouviu a proposta e falou, tudo bem, eu empresto, com uma condição. Aí a menina falou, tá bom, qual condição? Que ele faça isso para os meus professores. E aí assim, se eu não fizesse, ela não tinha a escola e eu não faria a vivência. Falei, não, tudo bem, vamos fazer para as duas. Fiz para ela assistiu todinha a vivência da pré-escola. E aí eu comecei com ela. Tenho 2 situações nessa escola. Uma delas, um professor, né? Ele era um colecionador compulsivo. E assim, eram 50 mulheres e 3 homens. Então ele já estava inibido porque ele era a minoria. Mas ele foi de um coração tão aberto que ele se permitiu fazer toda a vivência. E começamos com essa vivência do não, né? Do poder dizer não. Ele disse não. Depois, no compartilhamento, ele falou, né, eu faço ali uma regressão para que ele voltasse num determinado momento da vida dele, e ele depois relata. Ele falou, olha, eu voltei no Natal na minha casa com 8 anos de idade. E eu ganhei um presente do meu pai. E eu adorei o presente. Eu brinquei o dia todo com aquele presente. Mas eu me esbaldei com aquele presente. No final da tarde, de tanto brincar, o presente quebrou. Agora percebam a postura da mãe dele. Você apontando para baixo. Ela em cima e ele embaixo. Você não dá valor ao que nós trabalhamos para te dar. Você não dá valor para o brinquedo. Você não dá valor para o nosso amor. E foi humilhando ele, foi diminuindo a criança. Ele se transformou num adulto que guardava tudo. Aí ele fala, a irmã da mãe dele, a mãe obrigava ela a passar roupa, mas com aquele ferro antigo que você põe em brasa. Quando a mãe morre, a primeira coisa que ela faz foi jogar o ferro fora. O que ele fez? Ele foi lá e guardou o ferro. E ele vem trazendo isso no relato dele comigo. No momento que ele viu a mãe dele. E por que ele guardava as coisas? Ele guardava... Vai longe, né, cara? Porque a mãe disse a ele que ele não dava valor nas coisas. Que ele não dava valor ao trabalho dos pais. Então ele começou a guardar tudo. E aí no momento eu olho para ele e falo, o que você guarda? Ele para, fica algum tempo em silêncio, a sala em silêncio, e ele responde, eu guardo a tristeza dos outros. Nossa Senhora! E ali a gente encerrou. Passou um tempo, fui convidado novamente para fazer a palestra, e ela falou assim para mim, sabe aquele professor? A esposa dele foi na escola, foi me perguntar o que nós tínhamos feito com ele.
E quem era a pessoa? Porque um dia ele jogou tudo que ele guardava fora, ele limpou todo aquele lixo que ele guardava dos outros. Se desprendeu daquilo. Se desprendeu, André. Ele conseguiu ressignificar. Caramba. E a outra pessoa não subiu até o salão. Vamos comigo? Vamos. Subi até o salão, uma escada, subimos no salão. Acendemos as luzes. Eu perguntei: por que você não subiu sozinha? Eu tenho medo. Medo do quê? Medo de fantasma. Medo de fantasma? E aí a gente estava com outras pessoas. Mas por que você tem medo de fantasma? Porque quando eu era criança, me falaram assim: vá até o rio que tem um professor de lambada. E naquela época eu gostava muito de lambada, eu era uma criança. Eu corri até lá. Quando eu cheguei lá, eu tinha um barranquinho e eu pulei. Quando eu pulei, eu caí quase em cima de um corpo. Uma pessoa que tinha se afogado há algum tempo. E ele já tinha os lábios comido, as pálpebras comidas, a ponta do nariz. E eu congelei. Quando a gente sofre um trauma muito grande, a gente congela, né? É um mecanismo de defesa. Ali, André, eu aproveitei a oportunidade. Eu segurei a mão dela e já induzi um transe nela. E levei ela até aquela criança. E naquela criança, eu falei para ela: você pode olhar para esse corpo? Não. E você vê ali naquele adulto, naquela pessoa forte, o medo, ela regride, ela volta a ser aquela criança de 8 anos. E ali eu fui ressignificando o trauma dela, em cima das crenças dela. Olhe para esse corpo. Ele está sozinho. Ele morreu sozinho. Em cima da crença dela, eu fui dizendo a ela como ela iria pensar, como ela iria agir e quem ela poderia trazer para ajudá-la. E eu trago ela como adulta, segurando a outra mão dela e mostrando para ela, nas crenças que ela tinha hoje, que ela tinha que encaminhar aquela pobre alma para Deus. E ela faz tudo isso. Resumindo bem para vocês, ela faz isso. Ela acolhe aquela criança e ela acolhe aquele morto e encaminha ele como um espírito cristão para Deus. Resolveu praticamente o problema dela, André. Sensacional, né? Terapia é para que você fale de tudo. Nós temos um armário gigante com o que a gente não consegue dar conta, a gente joga nesse armário, esconde ele e não entra em contato. E quando a terapia traz isso, né, apesar que ali foi espontâneo, eu não podia perder a oportunidade, André, de nenhum dos dois, de ressignificar isso, de te dar uma vida melhor. Então, eu digo para você, eu fui abençoado por esses momentos, de poder melhorar a vida daquelas pessoas. Terapia é isso, André. Às vezes a pessoa fica preocupada com o valor que ela vai pagar. Quanto custa isso? Para a pessoa. Quanto está custando a vida toda? Se sentir bem. Resolver o problema. Então, assim, o psicólogo, ele trabalha, ele estuda o tempo todo. Para quê? Para que num momento desse ele transforme a sua vida. Então, olhe para o profissional de saúde mental com outros olhos. Porque ele está ali para trabalhar por você e para você. E para chegar ali, André, ele teve uma caminhada árdua e cheia de espinhos. É aquela pessoa que fala: nossa, essa flor tem espinhos. E o outro olha e fala: nossa, esse espinho tem flores. Caramba, sensacional. Carlos, vamos lá, para encerrar. Então, os dias, como faz para entrar em contato, para essa vivência? Também que você tinha comentado durante o podcast que você vai fazer algo na prefeitura. Dia 28 eu estou na Brasital, 28 dando uma capacitação para os cuidadores. Dia 28 de janeiro de 2026, eu estou na Brasital fazendo uma palestra para cuidadores de aberto creche. a todos?
Não, é fechado, só fechado. para os funcionários. Tá. Né? É a partir das 13 horas. E dia 13, 14 e 15, saindo 16 pela manhã, no sítio Conventina, fazendo... Aqui em São Roque. Aqui em São Roque, fazendo uma imersão. Sítio Conventina, pode procurar no Instagram, ou pode entrar no meu Instagram, Carlos Lambiase Psicólogo, né? Mas o sítio Conventina tem mais informações. Para fechar esse pacote, tem algum telefone, alguma coisa? Então, sítio Conventina no Instagram. Tá No Instagram. tudo Tá. fechado com eles. Eu só sou o convidado para fazer a vivência dos 3 dias. Estão incluídos as 4 alimentações, café da manhã, almoço e janta, e hospedagem. Né? Vai dormir lá, Vai tudo dormir bonitinho. lá. Tem que viver aquilo. Tem que viver. Não São dá pra contar 4 tudo. dias que você tem que viver Eu sei aquilo. algumas coisas, mas eu não posso contar. Gente, é assim, a gente está preparando algo muito especial. É uma oportunidade. Tá? Então, assim, quer melhorar? Quer se conhecer? Volte para casa. Né? Volta ao lar. Volte para casa. Venha trabalhar com a sua criança interior. Pessoal, você que é de São Paulo, aqui da região, que bem próximo a São Roque, né, que dá uns 60, 70 quilômetros, vale muito a pena. Eu vou dar por um dos dias, não prometo qual dia, até porque eu vou lá para fazer ajudar nas filmagens, o Carlos, Sim. tudo, mas eu vou estar lá também, vale a pena. Sorocaba, toda a região aí, pô, vale a pena você vir aqui, passar essa vivência. Já fiz algo que vai ter lá, que eu não posso falar, e vale muito a pena. Nossa, falei 200 vezes vale a pena, né? Quem já Isso me quer dizer conhece, que vale a pena. quem participou em 2022 comigo, tá aí no meu canal no YouTube, né? Vínculo Essencial. Tem lá a vivência do dia 7 de setembro de 2022. Tem as minhas palestras na Universidade FMU, Universidade de São Caetano. Tem mais alguma coisa ali para você conhecer um pouco do meu trabalho. E assim, vou te dar o meu melhor. Venha que você não vai se arrepender. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse ano 2026 vai ser maravilhoso. Aqui vai ter várias coisas, como eu falei já desde o início. Espero bastante mesmo que vocês entrem ali no Instagram do Sítio Conventina para tentar entender um pouco dessa vivência, que vai ser muito bom. E até o próximo episódio.